Querido amigo Divaldo, seja muito bem-vindo à nossa 25ª Conferência Estadual Espírita. E em nome do Movimento Espírita do Paraná, gostaríamos de agradecer pela sua disposição para, mais uma vez, responder questões formuladas pela nossa área de comunicação social espírita e ofertar as orientações seguras ao nosso movimento. Muito obrigado. Para mim é uma verdadeira bênção, porquanto esta fraternidade demonstra a grandeza dos postulados espíritas em nossas vidas. E a 25ª Conferência é um passo dado na direção do futuro, abrindo horizontes para os dias abençoados do porvir. Nós vivemos, Divaldo, inclusive ontem você mesmo falou a respeito disso, momentos de inquietações em nosso país. Isso tudo deveríamos realmente passar ou criamos em anos próprios por nosso comportamento indevido? Segundo apontam os benfeitores espirituais, nós estamos vivendo o efeito de uma cultura materialista disfarçada de espiritualidade. Os postulados das diversas religiões não nos levaram diretamente ao sentimento do Cristo, porque se compraziam, e algumas ainda se comprazem, nos litígios inúteis da predominância dos seus postulados. O Espiritismo não poderia ficar à margem, porque deveremos considerar que o Espiritismo, através do seu movimento, apresenta as debilidades humanas, que são atribuídas muitas vezes à doutrina que é incomparável. O movimento espírita brasileiro vem sofrendo desde o começo de implantado no Brasil dificuldades humanas que caracterizam comportamentos atávicos, condutas estranhas aos postulados sublimes do Evangelho de Jesus. E, naturalmente, durante esse período passado, a sociedade que poderia ter trabalhado a emoção cuidou da inteligência. E numa imagem muito comum, as conquistas de natureza intelectuais, tecnológicas, são a horizontalidade do progresso, porque não foram correspondentes com o desenvolvimento de natureza moral, que Allan Kardec, com muita propriedade, apresentou-nos como o progresso intelecto-moral. E ficamos distraídos com as questões do mundo físico, as necessidades biológicas, a ânsia do prazer, e estabelecemos normativas de progresso dentro das linhas interesseiras das facções religiosas a que pertencíamos. Então, não necessariamente poderíamos viver estes momentos infelizes, atormentadores que estamos experimentando, mas eles são frutos de uma herança cultural de natureza religiosa e sociológica, que de alguma forma também apressam a nossa busca pela libertação dos atavismos e a integração perfeita dos postulados abençoados de Jesus Cristo. Apesar dessas dificuldades que o país experimenta, a missão de pátria do Evangelho e coração do mundo permanece, porque é uma destinação programada por nosso Senhor Jesus Cristo, que vai além do nosso tempo e que estaria vinculado ao que chamaríamos o tempo de Deus, que não corresponde exatamente às nossas formulações temporais, resultados do movimento do nosso planeta em torno do Sol. Obrigado. Amigo, uma questão que sempre surge diz respeito ao tempo ao qual ainda estaremos submetidos a esse período de transição e essa crise moral que abala todo o planeta. Naturalmente, esperamos que isso se dê de forma mais rápida
mas também entendemos que não é bem assim. Então são anos, são décadas, são séculos. Como se dará essa transição? No século passado, eu me recordo de que a mentalidade geral no movimento espírita era de uma expectativa a respeito do terceiro milênio, como se nos deitássemos no dia 31 de dezembro do ano 1999 e no dia seguinte despertássemos em uma terra transformada. Tratava-se de uma ansiedade infantil. Sem dúvida, o terceiro milênio é definitivo numa grande alteração em nosso planeta que muda do seu estágio atual, ainda inferior, para mundo de regeneração, como os espíritos muito bem elucidaram ao egregio codificador da doutrina espírita. Mas essa questão temporal é muito escorregadia para nós, porque se nós fizermos uma análise do próprio Apocalipse, que se refere a dias, esses dias são cada um deles portadores de 100.000 anos para formar as conjunturas do tempo de Deus, da eternidade. Então esse tempo de Deus é aquele que as coisas acontecem sem a preocupação do tempo terrestre, de datas adrede fixadas e estabelecidas como sendo aquele momento, ou a destinação desaparece do programa da evolução. Pelo que tenho aprendido com os benfeitores espirituais, quando ocorrem os nossos insucessos em torno da programação que vem do alto para as mudanças históricas e sociológicas, as entidades sempre têm um plano B e vão para este plano B, levando os idealistas verdadeiros para que prossigam sem desânimo. Ocorre, no entanto, um certo atraso no tempo terrestre, que ao invés de alcançar de imediato, dentro de anos que nós poderíamos estabelecer, vai agora ter que lutar contra as nossas defecções e estabelecer novos períodos. Daí o tempo de Deus é este que nós encontramos no Evangelho. Apressai-vos da própria doutrina. Deus tem pressa, nesse sentido de que não devemos prorrogar a nossa decisão de seguir integralmente o Evangelho de Jesus. Em um livro que foi apresentado nos Estados Unidos há uns 20 anos, o autor refere-se muito ao perdão radical, porque o perdão é muito maleável filosoficamente. E ele sugere o perdão radical, isto é, o perdão sem qualquer outra alternativa ou condicionamento. Equivale dizer que as leis divinas e os seus programas funcionam de maneira radical. Não são adaptáveis ao nosso modus operandi. Nós temos que adaptar à programação divina através das nossas reencarnações. E quando por acaso nos tornamos instrumento de perturbação desse programa, somos retirados para não atrasarmos ainda mais o processo de evolução da humanidade. Obrigado. Divaldo, nesses tempos nós temos visto prodígios, gênios, crianças superdotadas que nos surpreendem, né? Pegamos a internet e nos encantamos com estas habilidades que surgem na tenra idade. Por outro lado, no campo das lideranças políticas, dos grandes homens que poderiam conduzir países, comunidades, coletividades a uma realidade diferente e melhor, ainda percebemos uma falta. E então nós perguntamos, estes grandes homens políticos do passado, eles retornarão ao cenário terrestre? Os bons espíritos afirmam que estão retornando nas artes,
na ciência, na tecnologia, já se encontram reencarnados alguns milhares daqueles que irão promover o progresso da sociedade na área científica e técnica, mas também aqueles que foram santos, que se entregaram ao holocausto, estão esperando este momento culminante de desesperança, de perturbação, de ausência do sentimento cristão para reencarnar-se. E através da sua posição política e também da sua posição perante as divinas leis do cosmo, as leis espirituais, modificarem as estruturas éticas da tradição política, mais ou menos bem dirigidas ao pensamento aristotélico, quando ele fala de que a política é a ciência e a arte de bem governar. Lamentavelmente, nós ainda estamos presos a interesses muito chãos, que elegemos personalidades cujo objetivo é o enriquecimento ilícito, isto do planeta inteiro. E no Brasil, de alguma forma, nós temos sido vítimas de corações afetuosos, de pessoas de propósitos bons, mas que ao exercerem as funções não atenderam à realidade imposta pela divina lei de mais justiça, mais integração do espírito das comunidades menos felizes, mais devotamento à justiça, mais respeito, não só aos direitos que nós solicitamos, mas aos deveres que nos dizem respeito. Estarão reencarnando-se para que se cumpram essas profecias, mais ou menos calculadas para 2053 em diante, espíritos nobres da talha de um Emmanuel, que já se encontra na Terra quase que preparando com a sua equipe, que também veio ter conosco através da carne, numa verdadeira família de espíritos de escol, espalhados pelo território nacional, para quando ele se destacar na tarefa sublime de professor, conforme afirmou Chico Xavier, que seria a sua tarefa principal, educador, criar uma nova mentalidade educacional nas massas, para podermos atingir os objetivos elevados da nossa política do bem e da construção dos seres melhores para a comunidade nacional e para o mundo que aguarda nossa definição. No campo agora da mediunidade, quando estudamos a respeito da faculdade mediúnica, nos extasiamos com relatos da variedade dos fenômenos provocados pelos primeiros cristãos e pelos chamados santos. Por que na atualidade, em nossas casas espíritas, de uma forma em geral, as manifestações não são tão ricas? Ou seja, quase sempre permanecem num patamar mediano. Por que isso? Porque o momento do Consolador que nós estamos vivendo é um momento terapêutico para cuidar das feridas da alma e cuidar o máximo de orientados que viajaram para o mais além de volta com ulcerações terríveis, para que na sua reencarnação possam aplicar as luzes que receberam do Evangelho durante as comunicações psicofônicas. Pode observar que em todas as casas, raríssima, talvez alguma exceção, as comunicações são todas consoladoras. Algumas entidades perversas são trazidas para nos instruir através da sua ferocidade. Instruir no sentido de compreender que se colocaram no outro lado porque nós os empurramos ao abismo. Disse-me oportunamente alguém do mais além: eu não sou um obsessor. Eu era um cidadão que fui traído e tornaram-me um obsessor. Então é um dever dessa e de outras pessoas, através do meu perdão, que está difícil de doar,
modificar-me, para que eu volte a ser ingênuo, para que eu tenha puro coração e possa merecer um dia a bem-aventurança. Eu fiquei profundamente comovido ao ver durante a reunião mediúnica não somente um espírito desse Jaez, mas também as multidões de sofredores que nos estão apresentando peculiaridades durante os fenômenos mediúnicos. Alguém que se suicidou. Os benfeitores trazem para a comunicação. A comunicação dá-se psicofônica, naquele médium sensível e abnegado. A abnegação é muito importante na chamada lei de atração. E outros suicidas são acoplados a este comunicante para também extravasarem as suas angústias e, através da palavra do terapeuta doutrinador, terem as suas dores amenizadas. Ao invés, portanto, de se estar atendendo a um comunicante, são vários que estão participando, ao mesmo tempo absorvendo a energia material, o fluido animal para remorrerem, porque continuou no além, como se estivesse ainda do lado de cá, com as impressões objetivas da matéria, com as sensações que os perturbam. E ao incorporar em si a aparelhagem mediúnica, descarregam essas energias deletérias no médium, que as absorve, que as transmudam e que as eliminam sob a proteção do seu guia espiritual, que proporcionou a comunicação daquele grupo, seja de suicidas, seja de vítimas de traição, seja de pessoas que foram ludibriadas, etc. Então, tenho observado que na maioria das comunicações mediúnicas dos sofredores, elas são quase que globais. Talvez por isso o doutrinador, em determinado momento em que está fazendo o esclarecimento, perturbe-se. Porque enquanto aquele que está comunicando ouve, os demais também ouvem e interferem na comunicação. Daí os fenômenos que chamavam a atenção estão sendo preservados para, depois desta fase de terapia, a oportunidade do deslumbramento com o reino dos céus que nos está esperando. Muito obrigado. Divaldo, agora sobre a evocação, mais uma questão específica da mediunidade, a evocação de espíritos encarnados. Sabemos que Allan Kardec, em seu tempo, realizou esse tipo de evocação com um intuito de estudo, de pesquisa. Nos dias atuais, pode-se conceber essa prática? Gabriel Delane também se preocupou muito com as comunicações dos vivos, portanto, com essas evocações. Pode-se, mas as exigências e os cuidados para tais são tão volumosas que devem ser preservadas as oportunidades de chamamentos, a não ser quando se necessitam de estudos, como fazia o codificador, como fez Delane e outros. Porque na evocação dos vivos, fisicamente, há muitas barreiras a vencer. Primeiro, na ligação do perispírito do encarnado com o perispírito do outro encarnado. Muitas vezes não há uma afinidade própria para que a comunicação se declara. E necessita que o médium que irá receber a comunicação seja muito simples, de alma muito singela, para poder coar o pensamento do companheiro que ainda está na carne, identificando-se e facilitando para demonstrar essa possibilidade. Eu ainda não tive a oportunidade de evocar, mas já tive a oportunidade de ver. E lembro-me que aqui mesmo em Curitiba, numa oportunidade, eu estive presente na reunião em que se manifestava também a irmã Dulce, participando de entidades de doutrinação, de entidades muito perturbadas, vinculadas ao ódio à religião tradicional,
porque se sentiram ludibriados. Lembro-me de outras comunicações, mas eu em estado lúcido comunicando-me. Mas também vendo pessoas reencarnadas tentando comunicar-se através de mim. Apenas 2 vezes nesta existência me ocorreram comunicações de vivos. Daí poder, nós podemos. Mas não deve ser trivial essa factibilidade de comunicações que a Kardec eram permitidas por causa do objetivo de estudos. Ele necessitava de fatos. Daí, muitas vezes, as leis eram brandas e permitiam que ele fizesse evocações, inclusive de desencarnados, como nós vemos no céu e no inferno, que outro não teria, talvez, a postura moral e a autoridade para convidar e ser atendido, como fazia São Luís e outros espíritos que traziam os recém-desencarnados. Olha, nós temos, como todas as federativas, uma área da mediunidade. E essas perguntas certamente vão interessá-los bastante. E as respostas, naturalmente, mais ainda. De alguma forma, o amigo já citou ao se referir à questão da irmã Dulce. Mas eu gostaria de ser mais específico. Nós podemos conceber, de forma eventual, que durante a comunicação de um espírito muito sofrido, muito agressivo, empedernido no mal, através de um outro médium se comunique um espírito amigo para esclarecer ou consolar? É um dos momentos brilhantes. Já tive a ocasião de ver entidades perversas, quase que impenetráveis à razão, no estado alterado pelo ódio, e subitamente, através de um outro médium, incorporar a mãezinha, também desencarnada, o seu confessor religioso, uma entidade que tem a ascensão moral ante o comunicante para lhe falar. Quando eu psicografei o livro sobre sexo e o Marquês estava comunicando-se, os espíritos foram buscar o seu confessor e sua mãezinha, que ele falou diretamente, fazendo que o Marquês abandonasse, pelo menos por momentos, aquela loucura, porque ele se comunicou com a loucura que o atacou no cárcere. E também em nossas reuniões ocorre, vez que outra, esse fenômeno que é de uma beleza incomum. Porque muitas vezes o espírito rebelde veio trazido por indução magnética de um ser querido e incorporou. Mas o doutrinador não teve o argumento próprio para fazê-lo mudar de ideia. Então, aquele condutor incorpora-se em outro médium e lhe fala, e consegue verdadeiro milagre. Porque o espírito se rende, não à lógica, mas à presença afetiva da pessoa amada, que tem uma influência superior sobre ele. Interessante. Amigo, ainda nesse campo da mediunidade, conscientes da imortalidade da alma, nós observamos que os nossos amores, os espíritos, digamos, mais próximos, familiares, que conviveram conosco, combrearam conosco, quando adentram a espiritualidade, de um modo geral, nas nossas reuniões habituais, eles não se comunicam, com raras exceções. A que devemos esse silêncio aparente? É que eles preferem ceder o seu lugar aos sofredores. Já tive a ocasião de ver e de ouvir entidades dizerem, aproveitando-me do momento em que se comunicam os mais aflitos, pedir a Deus permissão para tomar-lhes um pouco de tempo, a fim de falar ao meu filho, ao meu esposo que ficou na terra. Venho para dizer-lhe que continuamos e tenho que ser breve, porque o direito desta reunião pertence aos necessitados de paz. Daí, a tradição havia estabelecido, nos primórdios do movimento,
sessão mediúnica de desenvolvimento, sessão mediúnica de desobsessão. É uma classificação não muito correta, porque a desobsessão vai facultar o desenvolvimento do médium. A preocupação era que somente poderiam frequentar as sessões mais poderosas, em qualidade e em quantidade de comunicações, aqueles que fossem hábeis do exercício da mediunidade no cotidiano. Então, hoje já não existem, por definitivo, sessão de desenvolvimento. Fazem-se os cursos, fazem-se as experiências e as pessoas são convidadas a participar das reuniões mediúnicas da casa, que indubitavelmente são de desobsessão. Toda vez que atendemos alguém em agonia, diminuímos a sombra que empana a verdade. Então, toda e qualquer sessão voltada para o bem da mediunidade é, de certo modo, uma sessão de desobsessão. Obrigado. Nós não queremos abusar, mas gostaríamos de fazer uma última pergunta ou um último pedido. Se o amigo poderia dirigir a sua palavra, suas considerações finais, aos trabalhadores do movimento espírita. Irmãos queridos, esta é a hora da nossa integração ao espírito do Espiritismo. Como diz a linguagem popular, arregaçar as mangas da camisa ou vestir a camisa do trabalho, sem as questiúnculas que tanto agradam às nossas paixões inferiores, colocando a causa em cima dos nossos interesses da casa, para que a doutrina seja vivida conforme Allan Kardec nos-la ofereceu, e os pioneiros fortaleceram-na através das obras monumentais que constituem um patrimônio de segurança para a codificação e, ao mesmo tempo, o exemplo de homens e mulheres notáveis que, no passado, compreenderam a grandeza do Espiritismo no seu tríplice aspecto. A ciência tem cabido averiguar e colocar nos painéis da organização física dos médiuns a faculdade mediúnica, que é de origem orgânica. A filosofia está integral nas obras monumentais que o codificador colocou, por misericórdia de Deus, em nosso caminho. E a ética moral não pode deixar de ser cristã, pelo fato de ser o cristianismo a doutrina que melhor representa o pensamento divino do seu caráter de religiosidade. Kardec exprime que a mediunidade deve ser exercida religiosamente, isto é, utilizando de uma expressão que deve ser decodificada como uma Eucaristia, para que o Cristo vivo esteja conosco em nossas atividades diuturnas da caridade em ação a todo instante, principalmente nestes dias turbulentos. Não perdermos tempos com defesas. O Espiritismo não necessita de defensores. Bastem-lhe os acusadores, ou aqueles que, não tendo condições de o viverem integralmente, permitem-se as aflições transformadas em questões para debates inúteis e para apontamentos innecessários, porque o Espiritismo veio para consolar e não para resolver os problemas que nos dizem respeito. Assim, como disse um dia Chico Xavier, com muita oportunidade, ao trabalhador espírita cabe enxugar as lágrimas, mudar a expressão da face para ir atender os que estão chorando. As nossas lágrimas são ocultas nas noites insones,
nos momentos de solidão com Deus. E o nosso trabalho, todo voltado para a prática do amor e da compaixão. A nossa defesa, ensinou-me Joana de Ângeles, cabe a Jesus, porque Ele é o nosso patrão, no bom sentido da palavra. É o Senhor nosso. Somos os servidores. Ele nos convidou a trabalhar na seara. Qualquer coisa que nos diga respeito não nos cabe. A defesa imediata, a justificação. Ele nos defenderá. E ainda usando uma expressão xavierina. Ele conhece as nossas defecções e me aceita. Então isso é tão agradável. Saber que Ele nos aceita como nós somos e não como gostaríamos de ser, ou infelizmente como apontam aqueles que não concordam conosco. Não percamos tempos em questiúnculas innecessárias que sempre as houve e continuará havendo enquanto o ego predominar em nossa consciência, até que as bênçãos sublimes da solidariedade tomem conta de nós nas asas da compaixão. Trabalho, trabalho, trabalho. Muita paz.